Agora está aqui. Então eu vou voltar. Deixa eu ver aqui mais aqui, ali. Vou voltar. Deixa ela entrar e a gente volta para. Mas deu uma caída geral da internet aqui. Nossa, não sei o que aconteceu. Nunca aconteceu isso. Estranho. Tá me vendo aí, Douglas? Tô te ouvindo, Gladys. Não, deixa eu ver se está desligada. Ah, tá. Ok. Agora eu tô vendo. Né? Ok. Todo mundo aí de novo, né? Sim. Então vamos lá. Vamos voltar para a carta. Então aí, gente. Ok. Vamos lá. Vocês sumiram aqui da tela. Vocês estão aí me ouvindo? Eu estou ouvindo. Jóia. Estão vendo a imagem? Sim. Sim. Tá. Sim. Eu estou respondendo com o trem desativado aqui. Ai, gente. Bom, vamos lá, vamos às cartas. A carta. Eu não estou vendo vocês só. Engraçado, né? Mas a gente está te vendo. Então, beleza. Então, não tem problema. Vamos lá. Qualquer dúvida, podem falar aí, tá? Bom, Tá. a carta é uma carta que, geralmente, o pessoal dá muito pouco valor a ela. E é uma carta que... A carta é uma carta que pesa na leitura. Vocês vão entender. Ó, esta carta certamente promete um engenhoso golpe de sorte, desde que as nuvens não estejam perto, né? Aí tem um detalhe, ó, quando ela está perto da pessoa, ela fala de algo superficial, principalmente acima, que a pessoa está vendo aquela situação de uma forma superficial, tá? Ela está dando pouca atenção ao que é importante. Então, quando ela está em cima da pessoa, aquela vivência que a pessoa está tendo naquele momento, aquele problema, precisa ser olhada com mais atenção. Ela está vendo aquilo de uma forma superficial, tá? Então, ela já está dizendo, olha, isso aqui é importante. Você não está olhando com a importância que você deveria estar olhando isso, tá? Então, ela traz essa informação, tá certo? Ó, quando ela está longe, ó, tem informação na área perto do consulente ou tema que ele não vê. Então, quando a carta está lá do outro lado, está lá o consulente, ele está com uma situação problemática em volta dele, né? E a carta está longe, está do outro lado da mesa, o que ele está falando? Que aquela área que ele está olhando, ele tem que olhar com mais calma, ele não está vendo os detalhes daquela situação, tá? Ontem eu atendi uma cliente que está com um problema no casamento e ela saía justamente com essa carta em cima dela, em cima à esquerda. Então dizia assim, você precisa olhar esse casamento de uma forma mais profunda, tá? Esse casamento não é, você está vendo as coisas de forma muito superficial, tá? Então o jogo mostrava isso já nela. E quando ela está longe, ela também mostra que precisa algo ser visto melhor daquela área onde o consulente está vendo. E se ela está perto de um tema, tá? Ele não está vendo aquele tema com clareza. Se ela está longe perto de um tema, aquele tema precisa ser visto. É como se ela levasse o olhar do consulente para aquele lugar onde ela está. Ó, isso aqui precisa ser visto, isso aqui é importante, dá uma olhada nisso. É mais ou menos isso que essa carta fala, que a carta fala. Claro que se ela está do lado de uma pessoa, ela vai falar de uma comunicação dessa pessoa. Se ela está entre duas pessoas, fala que essa pessoa vai entrar em contato, é óbvio. Isso é mais, mas é muito mais que isso a carta, entendem? É algo que vai além, ela vai trazer sempre uma informação. É como se fosse um local onde o consulente precisa olhar na mesa. É isso que a carta mostra. Tá? Tranquilo? Douglas, Diga, Cida. uma pergunta assim que eu estou confusa nesse negócio do a esquerda ser passado e a esquerda nesse sentido que você falou aí. Como que a gente faz essa transição para saber se está falando do passado da pessoa? Ah, isso aí já está no seu passado. Não, essa é uma coisa que você tem que olhar agora. Sempre você veja bem, quando você está, vamos supor que o consulente sai lá à direita, tá? Da mesa. Ele está lá na direita da mesa. Mas ele sai com a carta, por exemplo, que nós estamos falando dessa carta, né? Sai lá à esquerda.
longe dele, na primeira coluna, né? Hum. E o consulente está na última coluna lá à direita. Essa carta, ela não está falando do passado dele, ela está falando de algo que ele precisa ver, de alguma informação na área que ele está vivendo lá à direita. Entendeu? Entendi, mas como que eu faço essa transição, assim? É Para que, na saber verdade, se eu estou falando do passado ou de algo que ele precisa ver agora? ele está vendo agora. Sempre quando ela estiver longe, ele É, precisa como, ver não, agora. como que eu vou... Eu não estou conseguindo identificar isso. Ele fala das duas coisas ao mesmo tempo, Cida. Esse que é o ponto. Hum, Entendeu? Você está querendo separar uma coisa da outra. E, na verdade, é tudo É. junto. Entendeu? É tudo. Eu não vou falar, é uma coisa lá do passado que você não leu e tem que olhar? É isso? Não, né? Não vai falar isso. Você vai falar, tem essa situação que você está vendo, que você está analisando, você está vendo ela de forma superficial. Você tem que aprofundar o teu olhar. Tem algo nessa situação que precisa ser mais visto. É isso que você vai Daí falar. não importa se é passado, se... Não, Né? não A importa. situação... Você está muito preso a essa Eu, convenção de passado e Eu tô, futuro. sabe o eu que não que eu sei, acho que a porque ontem... Cida... Sabe o que Diga, eu acho, Douglas? Desculpa, Cida, fique à vê vontade. se eu Não, tento pode te falar. ajudar. Vê se eu tento te ajudar. É porque tem questão assim, é que tem gente que fala assim, ó, às vezes até quando você também está explicando, fala assim, lá no passado a gente vê o que a pessoa trouxe do passado, etc, etc e tal. Isso. E aí, quando você vai abrir uma mesa real, a mesa, quando você abre, ela já não é ali o presente para o futuro, Douglas. Exatamente. Então, isso às vezes confunde muito. Quando eu acredito, quando você vai nos ensinar a olhar uma coisa do passado, aí é como se É um fosse outro ler uma olhar, mesa né? por camada, é isso, É, Douglas? Isso, exatamente. isso que eu queria saber, exatamente. Exatamente. Isso aí vocês vão Porque entender. se o acontecimento, se a gente está abrindo ali para aquele momento e uma tendência para os próximos 3 meses, como que a gente já vai abrir as 3 cartas e falar, olha, no seu passado aqui, Exatamente. você foi Isso aí, enganada. Você entendeu? Exatamente. Então, isso as pessoas... Tem gente que não sabe explicar isso e confunde mais ainda a cabeça da Isso. gente. Vocês E vão eu não conseguir. estava entendendo isso mesmo. Tipo assim, tô olhando agora no passado, eu abro a mesa, eu vejo o que está no passado. Aí eu esqueço aquilo ali. Aí eu vou ver a mesa de uma outra forma, então, Não, né? Cida, porque assim, o que o pessoal fala muito, tem duas formas de ver, né? O pessoal, muita gente usa o consulente como referência. O que está à direita do consulente é futuro, o que está à esquerda é passado, né? É isso que eu confundi. Então, funciona mais ou menos. Não é bem assim a mesa, tá? Mais ou menos. Mas na primeira aula você falou que era assim. Não, eu falei que é uma Ou pelo possibilidade menos de eu entendi análise. assim, né? Não, é uma possibilidade de análise, mas tem mais coisa aí nessa questão temporal. Ai, Ele tá. comentou da Odete, que no livro da Odete, que se não me engano, a Odete tem essa visão, né, Douglas? Tem, nem lembro se o Odete tem essa visão exatamente agora de cabeça. Mas isso é uma das Eu acho que técnicas, sim. entendeu? Isso é uma das técnicas de você olhar a temporalidade na mesa. Existem outras. Tá. Eu vou passar para vocês outras que eu acho mais eficiente, tá? Então não fica preso. Tem gente que divide também a mesa muitas vezes. A primeira e segunda coluna Isso. é passado, as 3 no meio é presente, as 2 da ponta é futuro. Também é uma visão simplista, não é assim também, tá? A forma como nós vamos trabalhar. Então, a questão de tempo a gente vai ver depois, gente, tá? Vamos entender a posição das cartas e para uma análise... Não, porque lá nas primeiras aulas estava a consulente, quando sai na primeira, quando sai lá. Aí isso que eu me confundo. Tá, mas então não se apegue muito a essa questão de passado, tá? Isso aí nós vamos chegar lá, você vai entender, Cida. Mas primeiro entenda essa questão da localização das cartas, tá? Tá. Então, Tem gente que nem lê passado, Cida. Fala, eu não falo de passado, eu só falo do presente e tendenciando o futuro. Mas você consegue, isso a gente vai entrar depois, quando a gente falar das diagonais, você consegue ver muitas vezes, quando existe a necessidade, da onde surgiu aquele problema do consulente. Entendeu? E daí você consegue, através de certas técnicas, observar a origem disso. Entende? Mas isso tudo na mesa tem uma temporalidade de presente e futuro, na verdade. A mesa você está olhando o futuro da pessoa, entendeu? Então existem certas derivações, vamos chamar assim, não sei se é o termo correto, que você consegue olhar a origem dos problemas.
Lembra que eu falei? As cartas se descrevem da direita para a esquerda, mas elas Isso. acontecem da esquerda para a direita, né? Então, você consegue, muitas vezes, da esquerda para a direita, ver o passado quando aquilo é relevante, tá? Pro É, porque eu consulente. estava com essa visão errada, né? Não. Ontem, a hora que eu estava estudando, eu fiz uma mesa fictícia, daí eu falei, não, então isso aqui tudo ficou no passado da mulher, da pessoa. Relaxa, você vai entender isso mais para frente. A gente vai Tá, fazer uma aula depois, todo dia. nós Vamos vamos fazer uma fazer, aula todo dia. nós vamos fazer uma aula só de tempo. Nós vamos ter uma Tá. ou duas aulas falando de como localizar fatos na mesa real. Períodos de Inclusive, tempo. vamos dar tempo. Tá. Exatamente, tá? Inclusive desse tempo, né? Exatamente, inclusive dessa tua visão de tempo. Então, na Tá. realidade, você vai ver que a mesa real tudo é relativo. Nada é absoluto. Relativo no sentido assim, a partir do enfoque que você olha a mesa, ela vai te trazer uma informação, inclusive de tempo. Você muda o enfoque, ela vai te trazer outra informação, inclusive de tempo. Entendeu? É É mais ou isso que eu menos queria isso. entender. Você tem que olhar uma hora para ver uma coisa, daí você pisca, olha e vê outra coisa. É mais ou menos isso. Tá bom. Tá? Mas você vai entender isso. É que, na realidade, eu acho que você fixou demais essa ideia do consulente e para trás dele ser o passado, né? Eu sempre tive essa dúvida. É, Essa confusão, não era nem dúvida, é confusão mesmo. exatamente. Então, deixa isso em stand-by, tá? A gente vai esclarecer, Uhum, nós vamos chegar lá, tá? Mas, tá assim, bom. não é necessariamente dessa forma e também funciona dessa forma, tá? Tá, E tá daí bom. você vai ter que saber o momento de aplicar. Diga, Dayana. Douglas, a minha dúvida é o seguinte: o que é que a carta ela tá? Como é que eu sei qual objeto está sendo tratado com superficialidade? É a carta que está perto dela? Isso. Por exemplo, quando ela está perto ou de um tema ou da pessoa, ela está mostrando que aquilo está sendo tratado com superficialidade, tá? Então, para falar de superficialidade, ela tem que estar acima. Entende? Por exemplo, você tem o consulente, acima dele a carta, que nem essa consulente ontem. Estava ela, acima à esquerda estava a carta. Então, mostrava que ela estava vendo o relacionamento dela de forma superficial. Tá? Então, se você tem a carta, por exemplo, perto da questão financeira, por exemplo, você tem lá o peixe, e você tem acima a carta, mostra que o consulente está olhando a questão financeira de forma superficial. Tá? Então, é isso que ela fala. Se ela está longe, daí, vamos supor, está o peixe lá, a carta está longe, do outro lado da mesa. Como aquilo que eu expliquei para vocês de longe. Daí ela está mostrando que aquela área do peixe tem que ser olhada com mais cuidado. Tem coisas ali que não estão bem. Ela está mostrando que aquele tema precisa ser melhor observado. Tá? Deu para entender, gente? Uhum. É uma carta que traz muito conteúdo na leitura. As pessoas normalmente não dão bola, elas veem a carta como só mensagem, mensagem, mensagem. Não, ela está mostrando aquilo que o consulente precisa ver. Entendeu? Ai, Douglas, eu agora, vocês podem só repetir essa questão, por exemplo, quando a carta, peraí, a pessoa precisa dar um enfoque, vamos supor, nas finanças, caso ela esteja perguntando as finanças ou não? Não Não. entendi essa Por exemplo, parte. você abriu a mesa real, tá? Certo, A carta das finanças está aqui, vamos supor, à esquerda e abaixo. certo, Tá? A carta da carta está lá na direita, na outra ponta do jogo. certo. Ela está longe das finanças. Quando ela está longe, o que ela faz? Ela mostra que aquele tema precisa ser visto melhor. Tem coisas naquele tema que não estão sendo vistas pelo consulente. Entendeu? Então, se, por exemplo, se 3 temas, relacionamento, sentimento, finanças, estiver tudo longe da carta, quer dizer que o cara ou a pessoa não está dando enfoque nada, então, né? Não é que ele não esteja dando enfoque. Tem coisas nessa área que ele não está vendo. Entendeu? Ele precisa olhar com mais calma essa área. Não é necessariamente só acima, né? Não Por é. exemplo, se a carta da carta sai acima da árvore, que é saúde. Então quer dizer que ele está ignorando, ele está olhando com superficialidade a saúde dele, tem que prestar Quer ver? atenção. Eu vou fazer assim, ó, gente, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, para vocês entenderem melhor. Quer ver isso? Vamos puxar aqui uma foto de uma mesa. Deixa eu ver se eu tenho aqui lá para cima.
vocês terem uma ideia. Aqui. Né? Tá? Ó, aqui está o consulente, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para vocês poderem entender. Vamos supor que a carta 27 está aqui, ó. Tá? A 27. Estão vendo aí, né? Uhum. Tá. Então, aqui embaixo dela saiu a 34, que é a do dinheiro. E aqui, acima dela, saiu a 25. A aliança. Tá? O que essa carta aqui está mostrando? Ela está longe do consulente. Então, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a área financeira e a área de relacionamentos e compromissos do consulente precisa ser melhor vista, precisa ser melhor analisada. Ele está olhando de uma forma que não é profunda, que não é correta. É isso que o jogo está mostrando. Tá? Se essa 27 não está aqui e sai aqui, ela está mostrando que o consulente é uma pessoa superficial, uma pessoa que não se aprofunda muito nas coisas. Tem pensamentos leves sobre tudo. Não é uma pessoa que tenha profundidade no que ela faz, intelectual e no que for, normalmente. A pessoa vai viver, sem aprofundar em nada. Tá? Deu para entender, gente? Aqui ficou mais fácil? Uhum. Sim, sim, beleza. Tá? Qualquer coisa, vão perguntando, a gente vai voltando para cá, que colocando na mesa fica mais fácil de visualizar a ideia, né? Fica mais tranquilo. Ó. Você sabe o que quer dizer? Na minha cabeça, agora clareou bem mais, mas assim, a sensação que dá é que você bota o consulente aqui, né? Onde você botou ali. Aí, como o trabalho está lá do outro lado, né? Aí você, em vez de juntar tudo, falar do consulente, do trabalho dele, aí você desloca os temas, entendeu? E não é assim, você tem que botar tudo junto. Sim. Não é verdade? É isso mesmo. É só porque agora que entrou na minha cabeça isso. Eu não sei se eu fui me entender. Isso, mas é isso. Na verdade, todas as cartas, por exemplo, cada tema que você for analisar, você vai olhar o jogo inteiro, não só aquele bloco. Exato. Entendeu? E as cartas sempre têm que estar longe do consulente, não é isso? Exatamente. Sempre longe do consulente. Esse, no caso da carta, para ela dizer isso que eu estou explicando, que aquela área precisa ser olhada, ela tem que estar longe. Se a carta sair aqui, ó, tá? A 27. E a 34 sai aqui, ela está mostrando que não tem nada, ó, ela está no nível intermediário, ó. Até 2 casas seria o perto, né? Aqui, vamos marcar. Ó, esse é o perto do consulente. Né? Tá? 2 casas, 2 casas, 2 casas. Né? Aqui também pega 2 casas, até aqui. Esse seria o perto. A 27 aqui estaria no nível intermediário. Então, ela não está chamando a atenção do consulente para o dinheiro, por exemplo. Mas ela, em relação ao dinheiro, ela está em cima do dinheiro. Tá? Ela está em cima do dinheiro aqui, ó. Então, em relação ao dinheiro, ela mostra uma superficialidade do consulente. Certo. Deu para entender? Deu. Então, ela é sempre em relação a que tema, em relação ao que essa carta está sendo analisada. Se é o consulente ou se é um tema. É esse o ponto importante de se compreender. Tá. Deixa eu apagar de novo. Tá? Então, esse. E quando você analisa uma carta, por exemplo, aqui está o consulente. Vamos supor, vamos pôr aqui a Lua, né? A Lua, carta do trabalho. Aqui o Peixe é 34. Aqui o Sol é 31. Eu vou olhar o jogo, eu vou ver, por exemplo, em volta desse Peixe, eu vou olhar as cartas perto do Peixe, até 2 casas de distância, que vão me mostrar como esse peixe está se manifestando, como a finança está se manifestando. Eu vou olhar as cartas distantes que vão estar aqui. E isso aqui vai me dizer como é que está o peixe. Tá? Neste momento da vida do consulente. Tá? Neste momento, aqui é referência de tempo. Neste momento.
O que está para cá vai ser passado, financeiro. O que está para cá vai ser futuro, financeiro. O que está para cá são os pensamentos do consulente sobre dinheiro e é para cá o que ele domina do dinheiro. Tá? Uhum. Aqui eu vou ter análise do momento financeiro dele. Tá? Aí eu pego o trabalho. Eu vou ter aqui o momento profissional dele, como é que tá, até 2 casas. Aqui eu vou ter o que está distante do trabalho, tá? Que vai me dizer também sobre o momento dele aqui no trabalho. E nesse momento, aqui está me falando do futuro do trabalho dele, aqui os pensamentos do trabalho dele, aqui, né, os pensamentos, e aqui o passado profissional. Deu para entender melhor se daquela questão do tempo? Sim. Uhum. Ficou mais claro aqui? Sim. Levando para a mesa fica mais fácil, né? Do que a gente falando É. só ali. Sabe? Tá? Estão conseguindo entender aqui? Esses meus desenhos maravilhosos. Douglas, dá Diga. licença, Milka. Toda. Eu faço todas as leituras, de todas as áreas, eu faço esse mesmo tipo de leitura daí, é isso, né? Exatamente, exatamente. Tá, entendi. Tá certo. Tá? E É isso quando a carta 27 está abaixo do consulente, o que significa daí? Se ela está tocando o consulente, se ela está aqui próxima, ela está mostrando que o consulente está agindo com alguma superficialidade nessa situação aqui. Ah, tá. Do que está em volta. Ela fala de mais superficialidade quando ela está acima, mas mesmo embaixo ela também fala de superficialidade. Ela fala que aquela forma que ele está lidando está sendo superficial, sabe? Quando ele está perto. Ou pode ser uma notícia, você tem que ver o que vem aqui daí, ó. Tá. Aqui e aqui. Pode ser uma notícia também. Isso você tem que olhar o contexto. Mas vamos Tá. supor que aqui ele tenha, sei lá, uma carta de dinheiro. Pode ser uma notícia de dinheiro também. Tem que olhar o contexto, tá? Mas ela pode falar de superficialidade também, tá certo? Tá, ok. Muito obrigada. Nada, imagina. Dúvida, gente? Tranquilo? Vamos voltar na sequência lá? Eu só acho que além da técnica, você também tem algumas outras informaçõezinhas. Não tenho, Cida. Não sou médium. Tem. Não sou Não, médium, mas não é isso. Tá? Não tenho É pelo próprio olhar, né? Acho que vai aprimorando o olhar, né? Isso, exatamente. A gente vai aprimorando o olhar. Muitas vezes no contexto ele te leva até frases do que a pessoa fala, você fala muitas vezes. Mas não é mediunidade. Que o Lenormand ele está tão relacionado a palavras, a contextos, que conforme o contexto da prática, você vai vindo as palavras que a pessoa usa. Entendeu? Fica muito interessante com o tempo, quando vocês começam a pegar a prática da coisa. Sabe? Realmente o baralho literalmente vai conversando com você. Sabe? Claro, tem sempre aquelas consultas mais difíceis, né? Mais enroladas. Tá? Ai, nem fala. Tem umas consultas mais complicadas. Né? Hoje mesmo, de manhã, eu atendi uma senhora, ela estava numa situação tão complicada que eu não sabia o que falar para ela. Sabe? Eu não sabia nem o que falar para ela. Né? Mas daí, tanto que eu abri o tarô, porque o tarô dava o fim dessa crise dela, me mostrou mais ou menos que época ia ter o fim, e daí foi que eu dei como força para ela se apegar, passar pelo problema, sabe? É coisa bem complicada. Né? Mas vamos lá. Então, como substantivo, a carta pode falar de um jornal, pode falar de um e-mail, de um comunicado, de uma notícia, de um telefonema, né? De uma carta, tá? Todas essas coisas. Como adjetivo, ela fala de uma pessoa superficial, de uma pessoa comunicativa, que fala bastante. Então, descrevendo alguém, uma pessoa comunicativa, que conversa com todo mundo, né? Uma pessoa que fala de vários assuntos. Pode falar de uma pessoa superficial também, tá? E como verbo, ela fala em comunicar e informar, tá? Mas é uma carta que vocês vão ver que ela dá um tom na leitura interessante, porque ela mostra aquilo que o consulente precisa olhar, tá? Então é interessante essa carta, ela é uma carta importante. As pessoas não dão esse valor a essa carta.
Eles, a carta é uma notícia, um comunicado, acabou. E não é tão simples assim. Ela dá um tom na leitura. Tá bom? Uhum. Vamos em frente. O As de Copas, né? O poema O Cavaleiro é o Rei das Cartas. Ele traz alegria ou tristeza, dependendo se ele terá de enfrentar bons ou maus sinais à sua volta. Ele normalmente você marca o cavaleiro, o consulente homem, ou o homem mais importante na vida da mulher. Nunca é o pai nem o filho, tá, gente? Esse homem mais importante pode ser um chefe, pode ser um namorado, pode ser um marido, tá? Muitas vezes já aconteceu, já errei por causa disso, gente, de eu supor que o cavaleiro, que o asa aí seria o namorado da pessoa e no fim não era o namorado, era o outro, tá? Então ele vai marcar o homem mais importante na vida daquela mulher naquele período, que muitas vezes não é o marido, tá? Então é bom que a gente tenha isso bem claro, tá bom? Que tem que ficar atento a isso. Quando for assim e a pessoa já te conta, você pode marcar o amante e o marido de antemão no jogo. Aí fica mais fácil. Tá, vamos falar disso hoje ainda, de marcar alguém no jogo, para que vocês não tenham dúvida nesse sentido, tá bom? Não me deixem esquecer, tá? Então, ele é o homem mais importante, ou é o consulente. Mas, professor, eu fui atender um homossexual. Se ele fisicamente é homem, usa o cavaleiro como representante dele, não tem problema, tá? Tradicionalmente, como é que funcionava? Tradicionalmente, o companheiro homossexual de um homossexual era a carta 1, o cavaleiro, tá? Tradicionalmente era essa visão, né? Mas hoje tem decks que vem com 2 homens e 2 mulheres. Aí você pode fazer esse processo também. Eu acho que a pessoa até vai se sentir mais à vontade, tá? Então não tem problema, tá? Dúvidas aí, gente? Não. Aqui é tranquilo, né? Vamos em frente. A mulher, as espadas, né? Ó. Mais bela de todas as cartas, certamente, é essa dama. Que ela lhe traga muita sorte, uma vida livre do mal. Mesma coisa a mulher. Se o teu consulente é mulher, ela vai representar a mulher. Se o teu consulente é homem, é a mulher mais importante na vida do homem. Não é mãe, a mãe é o urso, tá? Não é filha, filha é criança, então é a mulher mais importante. Pode ser uma chefe, alguém do trabalho que está ajudando, pode ser a esposa, tá? Então tem que ficar atento nesse sentido. Normalmente é a esposa, tá? Normalmente é a esposa, tá bom? Dúvidas? Diga, Rosa. Pois é, eu esqueci, gente. Não, porque eu ia falar do cavaleiro, eu esqueci. Uhum. Né? Sendo Tá. Diga, só um pouquinho. Agora eu lembrei de Deixa ela. Aí você está falando da pessoa mais importante, da mãe do urso. O pai seria o quê? A torre. A torre, então. A torre. Não, porque isso minha conversão é essa também, é só para tirar. Isso, a torre. Mas sempre quando. Tem vezes que o jogo não fala do pai e da mãe. Como a gente sabe se está falando da mãe ou só o urso? Se você estiver acima do urso, uma dama, né? Ou um valete acima, 2 casas, acima é a direita ou a direita, aí ela pode estar falando da mãe da pessoa, tá? Se ela não sair com essa convenção, vai mostrar a mãe? Vai. Se a pessoa perguntar da mãe, você olha ali que vai estar mostrando a situação da mãe. Mas daí, a princípio, o jogo está dizendo assim, olha, a princípio não tem nada de muito importante com a tua mãe. Entendeu? Tá? E mesma coisa o pai. Como é se estiver falando do pai, falando assim, não, realmente teu pai vai passar por uma situação assim, um assado. Que o jogo mostra muitas vezes isso. O que vai acontecer? Sobre o pai vai aparecer um rei, né? Ou um valete, acima até 2 casas ou à direita até 2 casas, tá? Saiu ali um rei e um valete, daí realmente está falando do pai. Aí você pergunta, como está teu pai? Eu estou vendo aqui, deve mostrar a situação que envolve o pai. Daí faz a mesma análise. Perto, longe, o que está em cima, o que está embaixo, do lado, tal. Tá? Tá. É isso aí. Tá certo? Tranquilo? Aqui é a mesma coisa. Diga, Daiane, então.
Opa, esse rei ou valete que sai acima da carta do homem ou é acima da carta da torre? Da carta da torre, tá? Da torre. Da torre. Então, se sai acima da carta da torre um rei, está falando do pai, sabe? Uhum. Tá? Ou uma figura de autoridade. Entendeu? Então, por exemplo, um juiz, um advogado pode sair também na torre, tá? Conforme o contexto. Tá bom? Entendi. Obrigado. Nada. Tá? Aqui cabe a mesma analogia, né, gente? Se for homossexual, se for uma mulher homossexual, mas está no corpo feminino, não foi cirurgia, pode usar a carta da mulher. Se você vê que a pessoa se sente constrangida, você pergunta para a pessoa o que você prefere, onde você se identifica mais no jogo. Aí a pessoa fala, sem problema, tá? Isso deixar ao gosto do cliente, né? Para evitar problemas. Tranquilo? Uhum. Os lírios. Essa carta também dá o que falar, né? Bom, os lírios falam de inocência e é o caminho de uma vida feliz, desde que não haja nuvens nublando com conflitos, tá? Ela tem uma relação com Virgem Maria e era uma referência à pureza, o branco dos lírios, a pureza da Virgem Maria. Tá? A questão dela estar relacionada dentro da escola europeia com sexualidade, ela está relacionada em função dele ser o rei de espadas. Né? E a mulher casta, digamos assim, a mulher virtuosa dentro do Lenormand, estava na rainha de espadas, que é o buquê. Então eles formam um casal virtuoso do Lenormand. É o rei e a rainha de espadas. Por isso que é uma carta que fala de sexualidade, porque ele é a sexualidade sadia com a rainha de espadas. Tá? Por isso que na escola europeia ele simboliza a sexualidade. Tá bom? Mas ele tem essa sexualidade ligada à virtude, ligada a algo bacana. Gente, se alguém está com o microfone aberto, aí fecha, gente. Está vazando o barulho. Tá? Então, quando ele está abaixo de alguma pessoa, ele fala que essa pessoa está num momento de falta de caráter ou dificuldade de se manter o caráter. Tá? Se ele está acima, ele fala de caráter, de justeza, de firmeza. Aquilo vale a pena. Se ele está abaixo de uma área, seja financeira, de trabalho, ele fala que essa área tem algo errado. Pode ser uma questão de caráter de alguém. Então, por exemplo, abaixo da área profissional, pode ter uma questão ilegal aí na profissão da pessoa, ou alguém passando ela para trás. Pede para que o consulente fique atento nessa área. Tá? Quando ele está abaixo. Tá? Se ele está abaixo do dinheiro, pode ter um dinheiro, alguém roubando o consulente. Embaixo da casa, por exemplo, pode ter um empregado que esteja roubando, alguma coisa assim. É uma carta que fala dessas coisas de caráter. Ele, quando está embaixo, ele tira a virtude, quando ele está em cima, ele coloca a virtude. Tá? E ele também pode falar de luto, gente. Se ele está do lado de um caixão, uma cruz, uma torre, é complicado, tá? Realmente pode falar de perda da pessoa fazendo a passagem também. Tá? Então tem essas características dos lírios, tá? Se ele está entre duas pessoas, tá? Ele está mostrando que existe uma química sexual boa entre essas pessoas. Tá? Elas têm uma química bacana. Se ele está entre duas pessoas. Tá? O que mais? Ele tem essa questão da parte espiritual, né? No Lenormand, ela está relacionada a essa corte de espadas. Então, é o buquê, é a criança e os lírios. Então, se você encontra duas dessas cartas juntas ao buquê, seja lá o buquê, a criança, o buquê, os lírios, lírio, a criança, ou o buquê, né? Alguma dessas duas cartas, ela está falando de uma presença espiritual, tá? Naquele jogo. Essa presença espiritual, olha, se ela estiver acima do consulente e próximo, mostra que o consulente está acessando essa proteção. Tá? Ela está sendo sentida na vida do consulente. Tá? Ah, mas, professor, ela está do outro lado da mesa do consulente. Então, ele não está acessando essa proteção.
Mas essa proteção pode estar se fazendo presente numa área do consulente, por exemplo. Tá? Ela está lá, tem o lírio e a criança, por exemplo, sobre a área profissional do consulente. Mas o consulente está do outro lado. Ele, o consulente, pode não estar vendo, mas existe uma proteção espiritual no trabalho dele que está ajudando ele profissionalmente. Tá certo? Tem essa relação aí. Tá? Se tiver longe essa presença, se estiver longe e não tiver nenhuma carta tema perto, mostra que não está tendo essa conexão. Ele não está conseguindo acessar essa ajuda. Tá bom? Mostra essa dificuldade de acessar. Se essa dupla espiritual, né, uma dessas duas cartas da corte estiverem próximas, estiverem abaixo do consulente, é como se essa presença espiritual estivesse dando uma bronca no consulente. Sabe? Tipo, poxa, olha o que você está fazendo aí com tal área da tua vida. Daí você vai ver as cartas em volta, o contexto vai dizer que área aqui da vida que ele está fazendo. Essa bronca é do quê? Que área que ele está pegando? Eu tive um cliente esses dias que ele saía embaixo com, se eu não me engano, era o buquê e o lírio. Saía embaixo dele e saía junto à aliança e a âncora. A bronca espiritual era que ele não estava se firmando com ninguém. O cara já tem quase 40 anos e só fica pulando, querendo pegar as menininhas e não quer nenhum relacionamento sério. Sabe? E a bronca espiritual justamente era aquilo. Daí eu falei isso para ele, ele virou para mim e falou assim, nossa, você está falando que nem meu avô falava exatamente isso para mim. Você veja se não era o avô ali passando pelas cartas o conselho para ele, né? Então aí, gente, estão ouvindo tudo? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Abaixo do coração, bem abaixo do coração, assim, eu não consegui entender. Os lírios, eles falam em questões que estão desafiando o caráter. Você sai embaixo do coração, os lírios estão falando que essa pessoa está com sentimentos negativos. Sentimentos de mau caratismo, entendeu? Por exemplo, vingança, raiva, sentimentos negativos mesmo. Uhum. Aí você tem que ver o contexto para ver que sentimentos são esses. Uhum. Entendeu? Tá. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? É uma carta que eu confesso para vocês que eu demorei para entender. Tinha vezes que eu olhava para o lírio e falava, o que ele está fazendo nesse jogo? Tá? Eu tenho uma dúvida. Diga. É porque a sexualidade no lírio, para mim, é difícil. Uhum. Tá, aí você está dizendo que é a sexualidade porque tem o rei e a dama, né, de espada, não é isso? Exatamente. Tá. Uhum. E quando essa sexualidade é uma sexualidade só carnal, assim, só um sexo bom, assim, não envolve nenhuma coisa... Isso. Ele também vai estar com os lírios, mas daí ele vai estar contextualizado de uma forma mais material. Tá? Ele vai estar embaixo, provavelmente ele vai estar embaixo, né? Ele vai estar embaixo, mas ele vai estar de uma forma mais assim, não vai ter com cartas tão positivas, pode estar com uma cobra do lado, né? Que a cobra é o sexo vulgar, né? Era a tentação das mulheres fáceis, tá? Uhum. Deu para entender? Tá. Deu para entender. Tá certo? Então, muitas vezes você vê em volta do lírio da pessoa, você sabe como é que está a vida sexual dela, né? Tá? Você consegue ver ali. Outro detalhe, se o lírio está acima do consulente, em qualquer lugar da mesa, mostra que existe um anjo da guarda lá, está conectado. Se ele está abaixo em qualquer lugar da mesa, também mostra que está faltando uma conexão espiritual. Tá? E na mesma linha? Melhor ainda. Se estiver acima na mesma linha, melhor ainda. A proteção tá boa. Tá? Existe uma proteção, existe uma conexão espiritual. Não necessariamente uma influência, né? Como quando existe a dupla, né? Quando estão juntos, daí é uma presença mesmo. Sabe? É aquela coisa de um espírito ajudando mesmo, né? Mas quando existe só o lírio, por exemplo, mostra que existe uma conexão, existe uma espiritualidade ali, a pessoa tem uma certa proteção. Tá? Tranquilo? É uma carta que eu demorei a entender, sabe? Eu me batia no início. Tá? Pois é, para mim também não é difícil porque eu tenho outros significados completamente diferentes.
Douglas, Diga, Dayan. tu pode só explicar novamente só qual é esse efeito aí das nuvens quando elas estão perto dos lírios? As O nuvens, que diz aí na claro, Carta Mundi? claro, as nuvens elas vão fazer com que essa espiritualidade dos lírios, essa proteção não aconteça. Entendeu? Então a pessoa perde a proteção com as nuvens, sabe? É como se tivesse os lírios próximos às nuvens, a pessoa não consegue acessar uma proteção espiritual, essa pureza do que o lírio representa, tá? Esse que é a nublada que dá com essa carta. Tranquilo? Vamos lá. Como substantivo, muitas vezes pode falar de um asilo. Tem algumas referências que falam do lírios como pessoas de idade, idosos, tá? Então, por isso que a gente põe asilo aqui. Eu não vejo muito nesse sentido. Tá? Como retiro espiritual, sim, pode ser um lugar, né? Quando ele descreve alguém, se ele está descrevendo alguém, ele está falando de alguém virtuoso, honesto. Se ele está embaixo, ele fala de alguém desonesto, né? E é muito interessante, tem uma cliente que... Isso acontece volta e meia, né? Por exemplo, essa cliente ontem mesmo. O lírio mostra que aquilo vale a pena ou não vale a pena, sabe? Então, se você tem um casamento, a pessoa está em dúvida no casamento, está com os lírios em cima, mostra que esse casamento vale a pena. Você insistir, você tentar mais com essa pessoa, né? Se está em cima da pessoa, por exemplo. Se sai embaixo, não. Ele está dizendo, olha, esse casamento não vale a pena, você está investindo num troço que não dá certo. Entende? O lírio traz essa mensagem também, né? Essa cliente mesmo ontem que saía com a carta sobre a cabeça dela e sobre a aliança dela, ela saía com o casamento, com o lírio, tá? Então você veja como ela estava vendo o casamento de uma forma superficial e como um lírio em cima do casamento dizendo, olha, esse casamento vale a pena, esse casamento não é ruim. Entendeu? Tá? Então, e aí você consegue definir. Esses tempos mesmo teve uma cliente que veio de uma dessas cartomantes que fala um monte de besteira, né? E a mulher falou um monte para ela que o marido dela estava traindo ela. E eu abri a mesa real, o marido dela com os lírios na cabeça, em cima dele, né? Quer dizer, não tem traição quando a pessoa está nessa posição, sabe? Os lírios mostram a virtuosidade da pessoa, tá? É isso que o lírio já mostra de cara. Tá? Verbo proteger, serenar. Tá certo? Vamos ao sol. Deixa eu tentar sair e voltar para ver se eu vejo vocês de novo, tá? Eu quero ver se eu consigo ver vocês de novo, que vocês sumiram lá. Vamos lá, vou voltar agora. Aí, agora estou vendo vocês de novo. Fica melhor. Sol. Quando o alegre sol sorri para você, tudo é bom. Sua vida não mais terá uma noite tão escura e reticente. Gente, o sol, nós estamos falando do hemisfério norte, né? Onde o sol traz vida, traz alegria, né? Então é uma carta de sucesso, de felicidade, de aumento, sabe? Ele tem essa coisa de aumentar a carta do lado, mas é uma carta que traz vida, traz alegria. Ela faz uma referência do princípio divino que emana força e vida ao universo. Tá? Ela tem essa referência espiritual como se fosse Deus, né? A carta de Deus, tanto que quando uma mesa abre com o sol na casa 1, ela mostra que é uma mesa iluminada, é uma mesa que a espiritualidade está fluindo para aquela pessoa, tá? Então é uma carta que traz esse brilho, né? Então ela traz sucesso, ela traz felicidade, ela traz alegria. O ruim do sol é que se ele está do lado, por exemplo, sai o sol do lado de uma cruz, ele está aumentando a força da cruz. É a carta do prana, né? Da energia, da força, da luz. Tá? Então ele tem esse lado ruim dele. Tá? Se ele está longe da pessoa, né? A pessoa que está com pouca energia, ó, desmotivação, baixa energia. Está longe do trabalho, o trabalho está desmotivado, está com baixa energia. Está longe do dinheiro, está desmotivado com o dinheiro, está com baixa energia com a questão financeira. Onde ele sai longe, ele está tirando energia. E onde ele está perto, ele dá motivação e força. Tá? É isso que o Sol mostra. Tem um detalhe interessante do Sol e da Lua. Se eles estão à direita da nuvem no jogo, seja em qualquer posição, mas estão à direita, seja longe, não interessa. Eles diminuem a durabilidade da nuvem.
a nuvem passa mais rápido. Se eles estão à esquerda da nuvem, a nuvem é mais demorada para ir embora. Tá? Esse é outro detalhe interessante do Sol. Ele traz esses detalhezinhos. Outra coisa interessante do Sol, se o Sol cai numa posição do jogo que você consiga fazer um triângulo com o consulente, essa carta que fecha o triângulo vai dizer como está a energia espiritual do consulente. Então, se você tem o Sol aqui, o consulente aqui, formando um triângulo, né? E aqui, essa carta que vai estar aqui, formando um triângulo exato, vai dizer como está a energia espiritual do consulente naquele momento da leitura. Tá? Então, ele é um processo legal do Sol, que ele mostra essas questões aqui. Tá? Claro, ele tem que conseguir fazer um triângulo. Não, se sai numa posição meio desconexa, que não tem como fazer um triângulo, daí não. Daí você não tem como fazer isso. Mas, nesse sentido, você consegue ver. Tá? Esses triângulos que o Sol faz. Tá? Ele consegue... Diga, Rosa. Pois é, amiga. Ele sempre aumenta o que está à esquerda, não é E isso? abaixo. Então, ele sempre aumenta o que ele está descrevendo. Ele dá prana, dá força para aquilo. Tá. Então, tá. Então, e se ele descreve o caixão? Você entendeu a ideia. É isso Pois mesmo. É isso mesmo. Fica um caixão bem grande. Pois é. Fica um caixão bem forte, entendeu? E a direita daí, ele A aumenta direita- também? Não, a direita não. A direita ele vai ser descrito por alguma coisa, né? Então, assim, vai estar mais tranquilo. Né? Mas, assim, se ele tem o caixão à direita, por exemplo, o caixão descrevendo o Sol mostra que esse Sol está fraquinho. Ele perde a força do Sol. Tá? Né? Ele perde a força do Sol. É igual, um é opositor do outro, né? Porque um aumenta, o outro diminui. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aham. Bem E, claro, Rosa. e olha só, quer dizer aí que a carta à esquerda, o Sol ele aumenta. A única exceção, então, é só as nuvens, que no caso ele vai dissolver. Isso, exatamente. Exatamente. Essa é a direita. Tá? Mas a direita daí em qualquer posição, tá, Dayane? Assim, pode ser longe mesmo da nuvem, tá? Mas ele estando à direita da nuvem, ele vai diminuir a força dela. Ela vai ficar mais curta. Tá? Entendi. É porque se você pensar direitinho, quando o Sol aparece entre as nuvens, é que ela está indo embora. Exatamente. E como que a Lua descreveria o Sol nesse caso? A Lua ela não traz brilho, ela não é uma carta de brilho, nós vamos falar dela agora. Então, ela está falando de uma felicidade radiante. A Lua descrevendo o Sol está falando de uma felicidade radiante, né? Uma felicidade muito grande. Tá? E o Sol, por sua vez, ia aumentar o brilho da Lua. E aumentar o brilho da Lua. Tá? Certo. Exatamente. Como substantivo, ele pode falar de luz, de lâmpada, de uma região quente, pode falar de um dia de sol, né? De uma época de verão. Tá? Casa, por exemplo, que sai com o sol perto e com uma carta negativa, por exemplo, pode ter um problema com, sei lá, foice, por exemplo. Pode ter um problema na eletricidade. Tá? Pode estar falando de um problema elétrico. Tá? Uma carta que fala muito nesse sentido. Como adjetivo, ele motiva, ele dá energia, ele dá alegria, ele dá essas características de felicidade. Né? Como verbo, energizar, alegrar, motivar. Tá? Tranquilo, Sol, né? É uma carta tranquila. Essa semana eu joguei para uma moça e o marido dela era descrito pelo Sol. Já ser uma pessoa super para cima, né? Super. Muito interessante, foi muito legal. Foi um jogo pesado, mas ele tinha toda aquela força, aquele poder para ajudar na situação, na verdade. Nesse momento. O Sol, ele traz essa pessoa com o Sol é positiva para cima, com energia, com vitalidade, né? A Lua, ela tinha um simbolismo no Lenormand antigo dela brilhar, aquela ideia realmente dela ela não ter luz própria. O brilho dela vem do Sol. O Sol representava a divindade. Então, assim, o que se falava é que o homem tem que brilhar como a Lua. Ele tem que refletir o brilho que Deus dá para ele, sabe? Então, na realidade, esse é o sentido da Lua. Ela traz honras, glórias,
mas justamente por causa que você reflete a tua divindade, você reflete a vontade de Deus. Era essa a ideia, mais ou menos, né? Ó, quando a amiga Lua lhe ilumina bem perto de suas praias, está anunciando uma boa carreira, glória e honras a serem suas. Então, por isso que a gente usa a Lua como carta da parte de trabalho, porque ela fala em carreira, glórias e honras. Tá? E quando a gente fica mais conhecido, tem uma glória, uma honra, um sucesso, a gente brilha, é na área profissional, né? Pessoas nos conhecem, Douglas, o tarólogo, o cartomante, e assim vai, né? Pelo aquilo que a gente faz, pela nossa profissão. Por isso que a gente se utiliza da Lua como carta profissional, tá? Vou jogar um pó de incenso aqui. Tá certo? Então, esse é o motivo da Lua. A gente usa ela assim. É a carta do trabalho, né? Então, perto ela traz reconhecimento, ela traz brilho, ela traz colheita, é aí que você vai ter os louros, aquilo, as pessoas vão reconhecer o teu trabalho, vão reconhecer, vai te trazer brilho, colheita do que você já fez, as pessoas vão ver o teu brilho na lua, tá? E isso serve também mesmo que seja lá, apesar de que normalmente a lua perto da carta do dinheiro mostra que o dinheiro vem do trabalho, né? Mas muitas vezes ela pode estar falando de outras questões aí, que você pode estar descrevendo uma situação, por exemplo, de uma paixão, então uma coisa que vem à tona, uma paixão muito forte, ela pode falar também. Tá? Longe, ela já traz desmotivação, tá? E se sente sem reconhecimento. Então, se o consulente está longe da Lua, o trabalho pode até estar indo bem. Ele pode, se tem lá na área profissional dele, cartas positivas de trabalho. Mas se está longe dele, ele está do outro lado da mesa, ele não está se sentindo reconhecido e está com pouca motivação para o trabalho. Tá? Então ela traz. E se ela está longe de um relacionamento, por exemplo, a Lua está longe da aliança. O que ela está mostrando? Que essa aliança não traz o reconhecimento, ele não se sente reconhecido pela parceira ou vice-versa, né? E ele se sente desmotivado com essa relação, não está trazendo o reconhecimento que ele gostaria. Tá? Então, também ela, longe de outras coisas, vai trazer esse mesmo simbolismo, mesmo não falando de trabalho. Tranquilo? Douglas. Diga. Nossa, tem algumas cartas realmente que vai ser... eu vou perguntar. Tem problema, se eu não conseguir, eu estou tentando, mas se eu não conseguir convencionar a Lua como trabalho, porque a âncora para mim fica, sabe assim, mas assim, quando eu abro uma mesa, eu sempre linko Lua e âncora. Isso eu acho que até num curso rápido que eu fiz com a Carla. Eu falo, quem vê a âncora, tenta linkar, né? Porque o trabalho e a estabilidade, por exemplo, o merecimento, mas como é que está a confiança, a estabilidade daquele merecimento profissional, vamos falar assim. Então, sim. Tem algum problema? Não. Na realidade, elas são próximas, realmente isso tem certo fundamento. Mas, assim, por exemplo, como a gente usa a Lua, a gente vai usar a âncora muitas vezes no sentido de dar firmeza em certas áreas da vida, que se você usar ela como trabalho, vai funcionar, entendeu? Entendi. Então lá vai eu fazer o exercício de convencionar mais uma cartinha. Nós vamos chegar na âncora, você vai entender do que eu estou falando. Entendi. Entendeu? Então não vai bater esse sentido que quando eu chegar na âncora. Entendeu? Entendi. Sabe? Nesse ponto. Beleza, então, combinado. Na âncora você vai ver a questão da estabilidade da pessoa. Isso vai estar em volta da âncora dela. Entendeu? De onde está a âncora. Com certeza. Uhum. Mas, assim, a Lua mais o trabalho mesmo. Você vai entender por quê. Tá? Você vai entender. Tá. Já chegamos lá. Eu tinha essa coisa. Quando eu comecei, eu tinha o trabalho na Lua. Aí depois eu falei, não, eu acho que é mais na âncora. Olha só a maluquice. Aí fui para a âncora. E fiquei ali e tal. Só que aconteceu, eu fiz um jogo para uma pessoa que eu olhei a âncora como trabalho, né? E a resposta não estava ali. A resposta estava na Lua. Porque quando ela foi falar para mim, eu fui despedida e eu não tinha visto, sabe? Tipo assim, aí eu falei, gente, aí eu olhei para a Lua, estava lá. Aí eu vi que realmente, desde a primeira vez, a minha convenção sempre foi a Lua. Eu que tentei mudar no meio do caminho, entendeu? Entendi. Então, eu voltei para ela, assim.
Eu comecei, que nem eu falei, eu comecei na escola brasileira. Para mim era o livro no início. Não, Aí eu para mim fui, nunca foi. daí eu Nossa, fui para nem para mim. âncora. Aí eu fui para âncora, fiquei um tempo com a âncora, depois eu fui para a Lua e na Lua eu me achei. Pois é. Foi aí que eu me achei também, né? Você volta e vê, né? Você pega um jogo, né? Fotografando, você pega o jogo depois e vai olhar, você fala, nossa, tá aqui, né? Aqui, ó. Exatamente. Mais uma migração, então. Vamos ter que fazer. Tá? Então, como substantivo, a Lua pode falar de uma sala de cinema, de casas noturnas. Eu tive um cliente meu que ele saiu com a Lua e a torre do lado e a casa, né? Eu olhei para ele assim, você está querendo abrir um bar, alguma coisa assim? Ele falou, estou querendo abrir um bar com música ao vivo à noite, assim. Um barzinho, isso aqui, sabe? Era a Lua com a casa e a torre, sabe? Tava ali tudo junto, né? Então, ela pode falar dessas coisas mesmo, tá? Douglas, Diga, Cida. querendo fazer um estágio aí na sua casa. E nós vamos jogar bastante. Não se preocupe, nós vamos discutir Brincadeira. muito jogo. Tá bom. Para poder Que eu ficar acho que é aí que a gente vai juntar tudo, né? Quando a gente começar a jogar, que a gente vai juntar tudo. Aí que vai ficar legal. Aí vai ficar divertido. Vai. Ficar bem bacana. Como adjetivo, ela fala de uma pessoa que tem brilho, tem sucesso. Sabe aquela pessoa que chama atenção, que tem magnetismo, que faz com que os outros olhem para ela? É aquela pessoa que tem brilho, né? Tem sucesso, chama atenção onde passa. Né? É isso que ela mostra quando ela descreve alguém. Como verbo, ela fala em reconhecer e brilhar. Tá? A chave, essa é uma carta muito importante também. Douglas, Diga. se eu quero investigar sobre a reputação da pessoa, eu vou procurar na Lua, né? Exatamente. Tá, eu acho que é justamente isso. A Odete, ela faz essa divisão. Se ela quer descobrir sobre reputação, ela utiliza a Lua e ela convencionou a âncora como trabalho. Mas, tá certo. Tá? Eu gosto de trabalhar com a Lua, nos dois sentidos. Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Tá? Daqui a pouco. Vamos lá, vamos para a chave, gente, é uma carta muito forte também. Uma carta que tem que ser muito observada quando a gente abre a mesa também, tá? Vamos lá. Se tiver a chave, a chance de ter essa chave ao seu lado, desde o começo, sua vida fluirá de acordo com os desejos do seu coração. Né? Então, perto da consulente, ela fala em êxitos, realização dos projetos, os caminhos que estão se abrindo para realizar aquilo que o consulente quer, né? Tá? Ele é uma carta que ele traz essa realização. Tá? Se você falar... Deixa eu fechar aqui, que apareceu um monte de janela. Só um pouquinho, desculpa. Então, ela traz isso. Ela perto, ela está falando de êxitos, realizações, e é uma carta que confirma sempre o que está à esquerda dela. O que está à esquerda, ela está dizendo isso é certo, e o que está embaixo também. E o que está à direita, ela está abrindo como oportunidade. Tá? Deixa eu ver se eu pus isso aqui. Não, daqui eu não pus. Então, sempre que você olha a carta que está à esquerda da chave e embaixo da chave, aquilo é certo. Tá? Aquilo vai dar é confirmado na vida do consulente. Tá? Aquilo que ela está descrevendo, ela está afirmando, isso é certo. Tá? E o que está à direita dela, aquilo vem como uma oportunidade. Uma coisa que você pode, né, ir atrás, correr atrás. Tá? Longe, ela fala de desafios e retrocessos. Então, se ela sai lá do outro lado da mesa, ela está falando que vai passar por um retrocesso, um desafio, naquele momento. Tá? Por exemplo, você está lendo a parte financeira lá da pessoa, está olhando os peixes. Quando você vê, a chave está do outro lado da mesa em relação aos peixes. A pessoa vai ter uma perda financeira. Vai cair a finança dela. Ela vai ter uma diminuição da entrada de dinheiro. Tá? Ela fala nesse sentido de retrocessos, daí quando ela está longe. Deixa eu acender um incenso, gente. Eu não vivo sem incenso. Seja em cima ou seja embaixo, né? Ela longe, seja em cima, embaixo, ela vai falar sempre da mesma coisa. Tá?
Aqui tem uma coisa interessante. Se você, por exemplo, você foi roubado, você perdeu alguma coisa, tem os ratos perto do consulente, ele recupera o que perdeu. Mas se ele está com a chave longe, ele não recupera tudo que ele perdeu. Ele recupera parte. Tá? Certo. Eu acho que eu comentei no rato isso, né? Comentou. Tá? Então tem esse E detalhe também. E quando a consulente descreve a chave, é que ela tem a oportunidade de realizar Isso. o que deixou para trás lá. Quando a consulente descreve a chave, ela vai cair nessa questão dos êxitos. Tá? Ela está trazendo coisas que tende a se realizar, tende a dar certo. Ela está com o destino na mão. Tá? Quando a chave descreve o consulente está cumprindo o seu karma. Ele está cumprindo o seu destino. Tá? Entendi. Ô Douglas, e então quer dizer que essa carta, deixa eu ver se eu estou ligado, estou, né? Tá. Nossa, então qualquer área que eu estiver analisando na mesa, se ela estiver longe, eu não vou conseguir. Ela traz provavelmente. Ela traz retrocessos. Não necessariamente você não consiga, mas vai ter desafios ali. Você vai ter que ver o contexto bem. Entendi. Traz atrasos, né? Traz atrasos, desafios, retrocessos, sabe? É uma carta complexa quando ela está longe. Tá. Ela realmente dificulta as coisas, tá? Claro, se você tem um contexto super positivo naquela área, mas a chave longe, vai demorar, não vai ser uma coisa tão fácil. Vai trazer desafios, brigas e tal, mas tende a dar certo. Agora, se você tem um contexto negativo e a chave longe, meu filho, daí já complica. Tá? Cacete. Sabe? Daí o bicho vai pegar, entendeu? É esse o ponto, tá? É tudo contexto. Então, você olhou ali, ela longe, mais um caixão do lado do dinheiro. Complica mesmo. Tá? Complica mesmo. Nossa Mas Senhora. ela não dá poder ao consulente? Então, tipo, a chave está na sua mão, você que decide? Se ela está perto, se o consulente está descrevendo a chave, ela dá poder na mão do consulente, sim. Tá? Se ela está abaixo do consulente, ela dá poder de realização. Que domina, né? Ela o consulente que vai decidir. O consulente que vai decidir vai ter força para isso. É que nem o chicote embaixo, né? O chicote embaixo do consulente, o consulente domina tudo que está abaixo dele. Ele tem força para resolver as questões. Tá? A chave seria mais assim, ele tem capacidade, a solução daquelas... Daquela situação. Está na mão dele. Mas também ele pode optar em não querer fazer, né? Sim, exatamente. Porque aí é livre-arbítrio, né? Exatamente. E quando está na cabeça é porque ele está pensando em solucionar algum problema, é isso? Exatamente, é isso aí. Estão pegando, é isso aí. Aos poucos a gente vai. A gente pega, igual carro. Você pega, espera e vai. Mas é isso mesmo, a gente vai assimilando aos poucos, é isso mesmo. Tá? Ela confirma o que está à esquerda e mostra uma oportunidade à direita. A direita ela abre e a esquerda ela fecha. Nesse ponto ela é similar à cruz, né? A cruz à esquerda ela fecha, ela nega embaixo, e a direita ela também é uma oportunidade, só que uma oportunidade dolorosa. Nós vamos falar isso já daqui a pouco. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, como substantivo, ela pode falar de uma chave, de uma senha, né? Como adjetivo, ela descreve alguém assertivo, direto, alguém certeiro, as pessoas muito, né, frias, diretas, assertivas. E como verbo, resolver e decidir. Tranquilo? Douglas, eu não entendi o lance aí da esquerda e da direita. Você pode repetir, por favor? Claro, sim. A chave, deixa eu voltar aqui para você olhar a chave só. Tudo que está à esquerda da chave, ela vai confirmar como certo. Se você tem uma nuvem do lado esquerdo da chave, você vai ter uma crise, essa crise é certa. O consulente não vai ter como fugir dessa crise. Se você tem o sol à esquerda da chave, vem uma alegria, uma realização, um sucesso certo. Tá? Se você tem um coração do lado da chave, você tem um sentimento firme, forte naquele propósito. Aquilo é certo. Tá? Nesse sentido. Bom? E a direita? E a direita ela é uma oportunidade. Por exemplo, você sai com a lua à direita da chave.
você vai ter uma oportunidade de trabalho. Você pode pegar se você quiser ou não. Entendeu? Ah, Mas tá. é uma oportunidade. Vem alguma coisa ali que pode se abrir para você uma porta. Aquilo que está à direita da chave. Tá? Tá certo. Obrigado. Nada. O caixão à esquerda é uma perda certa. É, exatamente. Uma perda certa. Que mito. É. O rei de ouros, os peixes, né? O 34. É a carta do dinheiro, né? Essa é uma analogia muito clara, aquela passagem de Cristo da multiplicação do pão e do peixe, né? Faz uma analogia nesse sentido, tá? Então, ó, através do signo do peixe, boa sorte será o seu destino. Pelo menos desde que essa carta esteja colocada numa posição favorável. Então, se ela está perto do consulente, ela põe dinheiro no bolso do consulente. O consulente pode estar com dívida, pode estar com problema, mas saiu o peixe próximo, tocando o consulente, ele não fica sem dinheiro. Tá? Pode estar cheio de problemas, pode ter foice, pode ter caixão, ele vai superar aquilo, o dinheiro não vai faltar. Por mais que ele possa estar com dívidas, ele vai conseguir dinheiro para pagar essas dívidas. Ele vai conseguir fazer circular o dinheiro. Tá? Tem uma carta que fala de abundância, fala de prosperidade. Ela também pode falar de um sentimento profundo, né? Então ela fala de profundidade. O peixe não vai no fundo do mar lá, né? Então ele fala de profundidades, essa ideia de você se aprofundar em alguma coisa. Tá? Então perto ele traz essas características. Mas principalmente a prosperidade. Tá? Está do lado do trabalho, você ganha teu dinheiro no teu trabalho multiplica, cresce, aparecem pessoas, aparecem propostas de trabalho, aparecem coisas boas. Ele multiplica tudo. Ele é abundância. É a imperatriz do tarô, né? Tá? É isso que ele traz perto. Longe ele fala em escassez. Ele fala em frustração. Tá? Então, se ele está longe do trabalho, longe da lua, frustração no trabalho. Tá? Se ele está longe da aliança, frustração na aliança, frustração no relacionamento. Se ele está longe do coração, a pessoa se sente frustrada com a vida, com alguma coisa que possa estar com o relacionamento. Aí você tem que ver o que está do lado dela. Tá? Mas ele traz frustração e escassez. Tá? Ô, Douglas, Diga, é porque eu estou com o jogo aberto. É porque foi uma coisa que me deixou meio, sei lá, eu fiquei baratinada quando eu vi. Porque assim, o peixe, além de estar longe da consulente, ele descreve a foice descreve o caixão. Ah, mas a foice cortou o caixão. Tá, mas aí quando o peixe descreve a foice? Vai ser um corte brusco no caixão. Eles estão cortando o caixão. Tá, mas não, o peixe está descrevendo a foice. Aí ele vai ter um... Ele está trazendo... Mas aí eu teria que juntar essas três, né? Exatamente. Então não está tão ruim quanto eu pensei. Não. Tá certo. Tá, porque a foice está cortando o caixão, está diminuindo o peso. E o peixe está dando força para a foice aí. Tá certo. Uhum. Tá certo? Tem que ficar de olho nessas coisas, sabe? Nessas combinações, onde está cada um. Senão, às vezes a gente olha, bate o olho e fala, meu Deus. Aí quando você vai olhar, é a foice cortando o caixão, sabe? A foice corta lá a montanha. Entendeu? Então, tá aliviando. Tem muito esse ponto aí, sabe? Tem que ficar de olho nesse sentido, tá? Ô, Douglas, eu sei que a gente já falou da foice, e a Rosa foi comentar aí agora. De toda forma, quando você explicou, a foice descrevendo uma carta é um corte, certo? Sim, ela corta o que ela descreve. Uhum. Tá, e quando ela tá, tipo assim, no meio e uma outra carta descrevendo a foice, de qualquer jeito a gente vai usar como, tipo, colheita? Não, né? Isso vai depender do contexto, né? Exatamente. Ah, tá. Beleza. Exatamente. Tá. Perfeito. É o contexto. É uma carta bem complicada, porque eu acho que a gente vai pegar o jeitão dela na hora que você realmente, a gente montar um exemplo, tanto cortando carta boa, cortando carta ruim, para a gente entender.
É uma carta difícil de entender mesmo. Nossa Senhora, Deus me livre. Pois é, porque aqui, nesse caso, como o peixe está descrevendo a foice, você fala que o peixe está dando força para a foice cortar o caixão. Isso, exatamente. Entendi. É difícil, meu cartinha danada. É. Tá bom, então. Nos exemplos a gente aprende. Não, vai ficar bem mais claro quando a gente começar a jogar. Vocês vão ver, vai ficar bem mais tranquilo, sabe? Que é muita coisa, assim, né? Muita coisa. A melhor forma de estudar é que nem a Rosa falou. Você tem a mesa na tua frente e daí você vai revendo carta a carta e olhando na mesa, carta a carta, sabe? Cansei de fazer isso. Hoje que eu resolvi fazer isso, então eu abri aqui a foto da mesa de ontem, eu estou aqui olhando, toda a carta que você fez, eu olho aqui que fica mais fácil para entender. Fica mais fácil, fica bem mais fácil, exatamente. Tá? É bem essa ideia mesmo, é excelente estudar dessa forma mesmo. Tá? Porque quando corta alguma coisa negativa é lindo, mas e aí, vamos supor, se tem um trevo, uma foice e um sol, e aí? Que lascou, pelo amor de Deus. Só ri. Nossa Senhora! Eu falei, e agora? Tá cortando, tipo assim, né? Uma coisa pequena, uma oportunidade pequena, mas tá lá, será que tá trazendo o sol mesmo? Você entendeu? É uma carta que eu tenho muita dificuldade. Vamos analisando, a gente vai vendo, tá? A gente vai vendo isso aí. Né? Então, como substantivo, ele fala de peixe mesmo, pode ser o peixe mesmo, pode ser um local com muita água, tá? Um local onde tenha muita água. Né? Saúde, ele fala dos rins, por exemplo. Né? Como adjetivo, ele fala de algo profundo, algo rico, algo abundante. Então, uma pessoa descrita pelo peixe pode ser uma pessoa rica, como pode ser uma pessoa de pensamentos profundos, uma pessoa de um linguajar profundo, sabe, que tenha discuta assuntos profundos. Tá? Mas ele pode falar. Não fala de sentimento? Também de sentimentos profundos. Também pode sim. Mas pode falar de fluidez também, né? Uma coisa mais fluida. Fluidez, assim. Porque também, o peixe, também. Também pode estar. Mas aqui o tradicional é mais a questão da prosperidade e profundidade. Não chega a falar da questão de fluidez. Tá? Tradicionalmente. Tá? E nem de rapidez também, não? Não, de rapidez também não. Rapidez também não. Tá? Como verbo prosperar, aprofundar. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa com peixe e livros, claro, ela pode ganhar dinheiro com estudos, coisas assim. Mas ela pode ser uma pessoa bastante profunda a nível intelectual, de gostar de estudar bastante. Será algo forte para ela os estudos. Tá? A âncora. Chegamos na bendita carta. A âncora, ela representava no Jogo da Esperança, lá no primeiro Lenormand, ela era quem vencia o jogo, era quem chegava na âncora, não na cruz, né? Sabe? A âncora representava a fé cristã. Sabe? É aquilo que nos mantém firme para aguentar as adversidades da vida. É essa visão da âncora, sabe? Tradicionalmente, né? Aí no provérbio lá, o que dizia? Ela significa uma esperança de riquezas e fé chegarão. Mas se tiver longo de si, haverá razão para arrependimento. Tá? Então ela já fala que o ideal da âncora é abaixo e perto. Né? É que nem o navio. Onde que a âncora está no navio? Está abaixo, segurando o navio, né, no mar. Então, o ideal da âncora no jogo é que ela seja abaixo do consolente, tá? E próxima, né? Então, perto ela dá estabilidade, dá segurança, dá estrutura. Tudo que está perto da âncora é estável, é seguro, tem estrutura, tá? E pode ser estagnado também, tem esse detalhe. Né? Tudo, esse é o ponto, tá, Luciano? Se ela está longe, ela traz uma visão equivocada a respeito de algo. Tá? Se ela sai do outro lado da mesa do consulente, ela está dizendo que o consulente está com uma visão equivocada daquilo que ele está em volta dele. Ele não está vendo com clareza aquela situação. Se você tem uma âncora longe e uma raposa perto na cabeça do consulente, ele pode estar pirando, gente. Ele pode estar saindo da realidade, esse consulente. Então, peraí. A carta longe
a gente não está, a pessoa não está vendo, como é que é? Tem que olhar com mais profundidade aquela questão. Isso, exatamente. Ou que ela está tocando, é isso? Exatamente. Uhum. Se ela está perto E de um aqui, e aqui a âncora longe de qualquer, tanto faz o consulente, de qualquer também, se eu estou analisando, sei lá, um relacionamento, por exemplo, está longe da aliança, tá equivocado aqui também? Isso, tem uma visão equivocada desse relacionamento. Tá? Nossa. Entendeu? Se ela está a meia distância, não, tá? Mas se ela estiver longe, ela está mostrando uma visão equivocada das coisas. Tá. Nossa, lembrando, né, Douglas, que a gente está aqui, o perto e o longe. Exatamente. Lembrando que tem aquela areazinha intermediária também. Meu Deus! Meu Deus. Tá. Então, quando tudo que você colocou aqui para nós, longe, é o longe-longe. É o longe-longe, não é o intermediário. Tá. Aí eu tenho uma pergunta. Se ela está longe do consulente, acima e perto do coração, toca o coração. Quer dizer, porque o coração também está longe, né? Está lá do outro lado da mesa. Exatamente. Então, se a âncora toca o coração, ela não está tendo... Ela está equivocada com os sentimentos, é isso? Não, não necessariamente. Daí o coração teria que estar perto do consulente. O que mostra que ela está carente. Coração longe, ela pode estar se sentindo solitária e com uma visão equivocada da situação do momento de vida dela. Porque a âncora está em cima. Porque a âncora está em cima. Entendi. Tá? Agora Nossa Senhora, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Viu? Tá pegando a lógica da coisa? Tá indo, né? A gente já está no final das cartas, agora tá indo. Né? Sabe? Então, é isso que a gente tem que ir juntando. Então, quando você olha uma mesa, não é olhar aqueles bloquinhos, é olhar o inteiro da mesa. Você vai olhar um assunto, é olhar o inteiro da mesa em relação àquele assunto. Você vai olhar o consulente, é o inteiro da mesa em relação ao consulente. Tá? É isso que Na verdade, é até bom esquecer um pouco os bloquinhos, né? Sim, o bloquinho ele te ajuda no primeiro momento, é o primeiro passo, né? Mas depois você tem que abrir a visão, tá? E ainda tem os naipes, né? Ainda tem. Exatamente, tá? Ó, a símmetro um casal mostra uma relação aberta, nem sempre com o consentimento de ambos. Então, se tem um casal no jogo e tem uma âncora em cima, pode ser longe, perto, aí é o de menos, sabe? Se ela está mais ou menos pelo alto, acima dos dois, pode estar assim os dois e a âncora aqui, né? A âncora meio no meio para o alto, essa relação está faltando estabilidade e segurança, tá? Então pode ter uma relação meio aberta aí, entendeu? Claro, se a pessoa tem perto dela o cachorro, tem o lírio em cima, isso tira a traição, entendeu? Não mostra traição. Mas se você tem essas cartas nessa posição, o cachorro longe dos dois, né? Tem aquele caso lá, né, Rosa, que você postou no grupo lá. Aí tem a raposa do lado do cara, a âncora lá em cima. Na cabeça dele. Aí, ó, sabe, quer dizer, aí é meio complexo, né? Aí tem boi na linha, né? Não, e essa pessoa, ele é muito desfocado de tudo, sabe? Os pensamentos dele são... É porque eu conheço ele, entendeu? Então, os pensamentos dele são todos equivocados. Você tem noção, ele acha que ele vai se iluminar nessa encarnação. Esse é o pensamento dele. Dinheiro para ele não tem valor, e saiu dinheiro com o caixão, entendeu? Então, assim... É completamente equivocado. Complicado. Tá? Então, esse simbolismo que eu falei, Luciana, que se você usa a âncora como trabalho, você perde essas características da âncora, entendeu? Você mistura as estações, entendeu? Por esse motivo que eu uso daí a lua. Tá? Eu vou captar isso aí. Tá certo? É igual, por exemplo, Douglas, assim,
Os peixes. Eu não consigo ver, às vezes. Isso também não vai depender das cartas ao lado, tudo, mas a maioria, para mim, os peixes, como é difícil da gente, né, pegar um peixe, uma relação com o peixe. Ai, como tá? Eu falo, ai, ó, tá frio. Porque para mim. Para mim também. Eu acho Nossa, que é frieza. Então, gente, para mim é uma coisa mais difícil você pegar um peixe, ficar segurando um peixe ali na mão. Então, não sei, sabe? Isso aí vai ter que depender. Num relacionamento, uma relação que não está estabelecida, né? Ah, tá começando aquele relacionamento e tem um peixe, realmente não é muito positivo mesmo, tá? Realmente ele Até fala porque disso peixinho se multiplica, né? Então, é difícil. É complicado. Tá. Essa associação não, então tá beleza. Assim, tá? Isso é válido. Então tá beleza. Tá bom? Tá. Então, como substantivo pode ser um porto, um local de praia, um local onde tenha mar, coisas assim, tá? Como adjetivo, ela fala de seguro, estável, parado, tá? Então, uma pessoa descrita pela âncora é uma pessoa muito estável, é uma pessoa muito segura, uma pessoa muito, sabe? Estática. Às vezes que as pessoas com âncora não gostam nem de sair de casa, sabe? As pessoas estagnadas mesmo, né? A âncora embaixo, muitas vezes, ela pode, logo abaixo do consulente ou de uma pessoa, tem vezes, ou de uma situação, ela pode muitas vezes falar que aquilo está emperrado e que não sai do lugar mesmo, sabe? Também tem esse simbolismo da âncora, assim, tradicionalmente, tá? Então, putz, eu estou querendo resolver um processo, sai a âncora, vai resolver? Não, está parado. Está tudo estagnado ali, né? Essa questão de estar acima e entre o casal é indiferente se ela está lá na ponta, o outro na ponta, um ali. Se a mulher está um pouquinho acima do cara, não tem importância. Não tem importância. Tá. O ruim, ela não pode estar acima e entre o casal. Mas necessariamente não pode ser até um pouquinho abaixo dela, sabe? Tipo, entre eles, assim, né? Ela pode estar entre e abaixo, daí é bom. Mas se ela está entre eles aqui para cima, não é muito bom, não. Tá. É mais complexo. Douglas? Diga, Dayan. Como é que eu identifico que ela pode representar um peso na vida do consulente? Quando ela sai abaixo dele e com contexto negativo. Mas abaixo mesmo no pé ou tanto faz sair abaixo, direita, esquerda? É abaixo mesmo no pé, normalmente. Sabe? No pé, aí é peso. Isso, é no pé mesmo, sabe? E geralmente com contexto negativo, sabe? Daí ela realmente está representando um peso mesmo na pessoa, tá? Como verbo, estabilizar, segurar, perder. Tá? Chegamos na fatídica... Nossa, ufa! Meu Deus! Semana que vem temos joguinhos, Rosa! Isso. Aí a gente vai sair, tirar as nuvens da cabeça. Isso mesmo, com certeza. A cruz, gente, ela é a primeira carta do naipe de paus, né? É aquela mensagem que tinha do naipe de paus, que era o naipe dos escravos. Apesar de não ter escravo na Alemanha naquela época, você tinha os trabalhadores que eram tratados, acho que pior que escravos, né? Eles apanhavam, ganhavam pouco, era terrível. E a cruz era a mensagem que a igreja trazia, que eles tinham que ter fé e aguentar o sofrimento que ganhariam os reinos dos céus. Porque, afinal, eles nasceram na classe dos pecadores. É isso que eles falavam na época. Eles viam os pecados no naipe de paus, né? Então, era uma visão complicada, né? Então, a cruz, na escola europeia, ela fala de sofrimento, tá? É aquela cruz de carregar, que o Cristo carregou para morrer, sabe? Ela não fala de vitória e conquista, né? Porque o Cristo, ele só teve a vitória e a conquista depois que ele morreu. Mas antes ele morreu na cruz. Entendeu? Então, ela simboliza na escola europeia esse momento de sofrimento mesmo, de carregar a cruz. Tadinho, assim. ele foi cravejado ali, torturado. Ai, nossa. Exatamente. É essa visão, sabe? Então, é uma carta de sofrimento, é uma carta de dor. Ó. A cruz é uma profecia de reveses de todas as formas. Quanto mais longe estiver, pior será. Mas a dor será forte e curta.
Se ela está perto do consulente, a dor vai ser forte, mas ela já passa. Se ela está longe, pode não ser tão forte, mas pode durar bastante tempo. Tá? É isso basicamente que a cruz fala. Tá? Ó. Então, perto, tristeza de curta duração. Pode ter um problema, mas é um problema que se supera logo. Longe, tristeza de longa duração. Tá? Deixa eu ver se eu pus aqui. Não pus. A cruz ela tem um detalhe. Quando ela sai abrindo uma mesa, aquele período da mesa vai ser um período muito difícil na casa da vida do consulente. Tá? Aquele período ali, quando ela sai na casa 1, lá em cima, a primeira carta que você põe é a cruz. Mostra que é um período difícil, um período pesado. Quanto mais perto esse consulente estiver da cruz, até 3 casas, mais ou menos, até a terceira coluna, mais ou menos, mais curto vai ser essa cruz. Tá? Mas menos tempo vai durar esse período e ele vai encerrar com a carta 36, a última. Aquilo que vai acontecer na casa 36 vai ser o fim desse sofrimento do consulente. Tá? Ah, entendi. Se ele estiver para lá de 3 casas, estiver lá mais para frente, aí isso aí vai durar o tempo todo da mesa mesmo. Vai aí 1 ano, 6 meses, e vai ser um período bem complexo para o consulente. Quando o navio descreve a cruz, é a mudança que é difícil, com sofrimento. A pessoa vai ter um sofrimento para conseguir fazer essa fazer mudança, esse movimento, esse comércio, essa mudança. Tudo que está à esquerda dela é negado, não é possível. E tudo que está à direita dela é uma possibilidade sofrida, com dor. Tá. Então, se ela sai com um navio do lado dela, do lado direito, mostra um negócio, por exemplo, sofrido, difícil. Uma mudança sofrida, difícil. Uma viagem sofrida, difícil. Uma aliança do lado esquerdo. A cruz ela mostra onde está a dor do consulente. Então, se você olha embaixo da cruz e à esquerda, você vê onde está a dor do consulente naquele período. Nossa. E se ela fecha uma mesa real? Mostra que esse período da mesa vai acabar com dor. Vai acabar com dor. Vai acabar com dor. Não acabou a dor. Não acabou. Nunca é vitória, então? Nunca é vitória. Nunca é vitória. Douglas, você repete para mim, tudo que é à esquerda da cruz, ela é negado. Tudo que está à esquerda dela não é possível, é negado. E tudo que é à direita é uma oportunidade com dor. Tá. Bom, então assim, se a cruz sai na primeira ou na 36, a mesa é dor pura, assim, né? Vai tomar um banho de descarrego, minha filha. Vai pro terreiro, minha filha, porque só que baralho não vai dar certo, não. Tá complicado, sabe? Nossa, tá louco. Daí na linha do... Agora a gente vai torcer para a cruz não sair nem na 1 nem na 36, né? Porque... Mas ela na linha do destino, daí é um sofrimento que a pessoa teria que passar de qualquer forma. Não necessariamente. Tá? A linha do destino, ela como se faz, ela pega os fatos que vêm muitas vezes para a pessoa e que ela muitas vezes não tem domínio. Mas ali você avisando a linha do... Não é necessariamente um destino certo, tá? Mas é assim, é alguma coisa que vem de outra pessoa. Então, muitas vezes você consegue avisar que a pessoa consegue se prevenir, sim. Sabe? Vem de outros, então? Vem de outros. Esse Ou pode sofrimento. Vem assim, vem da vida, vai trazer aquilo para ela. Muitas vezes ela colabora até para que aquilo aconteça. Mas aquilo vem, geralmente não demora tanto para acontecer a linha do destino. Às vezes que acontece em 1 mês, 2 no máximo. E aquilo traz realmente Então, conforme onde a cruz sair ali na linha do destino, você ainda consegue lidar com essa cruz. Conforme onde ela sair, por exemplo, na 36, já mostra um certo peso dessa cruz. Douglas, deixa eu te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com a cruz, mas assim, eu jogo, a minha mesa real é aquela de 9, sabe? Tá. 9 por 4, entendeu? Entendi.
Eu não sei se é porque eu sempre tive tanta dificuldade com essa linha do Destino. destino e eu aboli ela da minha mesa. Para mim ficou mais fácil, eu acho. Mas você sabe Mas assim, que a linha do destino está ali, né? Aquelas 3 cartas do meio, embaixo é a linha do destino da mesa de 9 por 4. Né? Pois é, mas aí eu vou começar a entender linha do destino com você, meu filho, que até agora eu não consigo entender essa linha do destino. A linha do destino, ela é isso, basicamente é um complemento do que você viu na mesa, sabe? Ela vai te trazer, não é nada fora do que você já não viu. O grande, que nem eu estava ensinando para o pessoal da noite, né? Você lê mensagem oculta, você lê encadeamento, você lê uma série de técnicas. Gente, tudo isso resume o que você já viu no perto e longe daquela área do cliente. Entendi. Não muda disso. Entendeu? É repetição. Então, o resto você vira... Nesse 9x4 aqui seriam as 3 cartas do meio, do né? meio embaixo. A linha do destino. Entendi. Tá. Mas eu acho que você pode começar a fazer a 8-8-8-8-4. Pois é, mas aí eu só treinando com você. Com meus clientes eu jogo assim. Tranquilo. Por enquanto ainda não dá. Até você pegar o jeito, né? Até você se sentir confortável. Mas daí qual que é o objetivo da linha do destino, então? Você só vai repetir o que já foi falado? Ela vai dar esse aviso, ó, isso aqui é importante para você ficar de olho. Entendeu? Isso aqui é importante. Ela pode ser um resumo também de toda a mesa, Douglas? Pode sim. Em alguns casos ela pega como resumo, mas tem vezes que ela mostra um fato. Você tem que... É mesa a mesa, gente. Entendeu? Entendi. É mesa a mesa. Não dá para você dizer sempre um resumo, não. Tem vezes que ela mostra um fato. Entendeu? Isso você tem que ficar de olho. Entendeu? Certo. Sabe? Eu chamo o Gasparzinho. E tem outras vezes... outras vezes não. Tem vezes que é um resumo mesmo da mesa. Ela está fazendo um resumo da mesa. Sabe? Mas muitas vezes ela te diz, olha, isso vai acontecer e fica de olho. Teve uma cliente minha... ela estava numa fase bem atribulada, digamos assim, com esse início da pandemia, toda essa situação que a gente está vivendo, né? Mas isso foi lá em março, mais ou menos. E na mesa dela saiu uma mudança de casa na mesa, na linha do destino. Ela indo morar na praia, né? Deu para ver na praia porque fazia essa mudança de casa com o peixe, sabe? Então a gente via que ela iria para um lugar de praia. Mas eu estava achando essa mudança para a praia que isso ia demorar, ia ser uma coisa para o futuro dela. E eu via, e assim mostrava ela no momento uma relação boa com o marido, mas mostrava no futuro essa aí a aliança dela com nuvem do lado. E eu falei para ela, olha, eu vejo essa mudança no futuro realmente para você, bababá, e vejo que pode ter umas crises aí no teu casamento com teu marido, mantém tudo claro, não deixa ter dúvidas entre vocês, problemas, para que fique tudo bem. O que aconteceu? Em 3 semanas, um pouco mais, eu acho, um mês e pouquinho, ela mudou para a praia, realmente. E agora, faz uns 15 dias, mais ou menos, ela teve uma crise muito séria com o marido e separaram. Né? É aquela nuvem com a aliança que estava no final da mesa, na carta 31, casa 31 e 32 lá. Então, vocês vejam, a linha do destino, eu analisando depois o que ela me contou, né? A linha do destino, eu vi muito que essa mudança para a praia possa ter precipitado essa crise com o marido. Foi o que eu entendi, porque marcava muito forte essa mudança para a praia. Era como se fosse um aviso para ela, tipo assim, olha, não vai não, viu? Não vai não, tá? Tipo assim. Eu também, quando fui para Portugal, eu vi a minha mudança para Portugal na linha do destino. E hoje eu vejo que era tipo o jogo falando para mim assim, olha, não vai porque vai ter uma pandemia que vai te atrapalhar tudo. Fica e deixa para ir depois. Tá? Mas eu só consegui entender isso agora. Entendeu? Então a linha do destino é como se fosse um aviso para você. De algo que você tem que tomar cuidado. Tá? Tranquilo? Vamos seguir aqui com a cruz? Vamos. Então, a cruz ela também pode ser um referencial de fé.
Então, se você, por exemplo, quer ver a religiosidade da pessoa, você pode ir lá na cruz, se é uma pessoa religiosa ou não, tá? Então, ela pode falar, por exemplo, do lado de uma torre, ela pode falar de um templo religioso, de uma igreja, né, de um terreiro de umbanda, tá? De algum tipo de templo religioso, de qualquer religião, tá? Como adjetivo, ela fala de descrevendo alguma uma coisa triste, pesada, pessimista. As pessoas são descritas pelas cruzes. Sabe aquela pessoa, né? Os portugueses são muito assim, né? A gente fica até assustado com os portugueses lá. Você pergunta, oi, tudo bem? Eles falam, bem não está, mas a gente vai indo, né? Eles veem a vida de uma forma pesada, sabe? De uma forma triste. Isso é da cultura portuguesa, né? Eles normalmente são assim, né? A gente que é brasileiro, né, pergunta como é que você está? Ah, tá tudo bem, você está ferrado no banco, está sem dinheiro, tá não sei o quê, mas tá tudo bem. E eles não, têm uma visão mais pessimista. É uma característica bem de cruz mesmo. A cruz, ela traz essa coisa de uma pessoa pessimista, para baixo, tá? Nesse sentido. Como verbo é sofrer e sacrificar, tá? Dúvidas? Ai, ai. Até a próxima aula. Vou voltar para cá. Douglas, Diga. então, a carta 36, eu não sei como que é a escola europeia, mas o que eu aprendi é que existem as polaridades, né? Positivo e negativo das cartas. A carta 36, então, seria uma carta negativa? Sim, bastante. Puxa, eu sempre aprendi ela como uma carta super positiva. Isso é da escola brasileira. A escola brasileira vê a carta 36 como vitória. Gente, eu só vou acender a luz aqui que está ficando escuro. Só um minutinho, tá? Bem-vindo ao clube, colega. Tem que... Tá difícil. Meu Deus do céu. A gente está aqui desde do Cavaleiro. Então, tá complicado, viu? Eu estou estudando aqui, mas está difícil de mudar essa ideia, né? E eu aprendi com a minha cartomante, ela que foi me ensinando. Então, e ela aprendeu sozinha, aprendeu com a avó dela. Então, pensa que é muito mais difícil. Porque ela seguiu a avó, né? E aí eu tô completamente atrapalhada aqui para fazer as leituras. Mas é normal, aquilo que eu falei, sabe? Vai ter essa transição mesmo, sabe? Na escola europeia, porque veja bem, Cristo, quando ele passou pela cruz, ele só teve sofrimento. A vitória dele foi depois do desencarnado, que ele daí ressuscita depois do terceiro dia. Essa é a vitória dele, né? A cruz representa aquela fase da dor dele. Quando ele tem que carregar, tanto que na escola europeia, a cruz na parte de saúde, ela fala de problema de lombar, de coluna, porque ele teve que carregar a cruz, e problema nos ombros. Entendi. Entendeu? Que é onde ele teve que carregar a cruz. Entendeu? Foi uma das cartas principais que eu falei, gente, eu tô na escola errada. Aí eu tive que sair, eu não conseguia ver. Exatamente. Eu também não. Mesmo. Então, assim, tem essas diferenças. O que vai pesar mais, o pessoal fala muito assim, né? Até a Débora comentou isso hoje, eu acho que no grupo, né? Que, porque a escola brasileira, ela tem a diferença de 2, 3 cartas em relação à europeia. Não, gente, a metodologia de você olhar uma mesa real na brasileira é totalmente diferente da europeia. Tá? São 2 olhares muito diferentes. Entendeu? A gente não fala isso porque senão o pessoal briga com a gente. Verdade. Né? Mas assim, a europeia você envolve a distância, você envolve uma série de técnicas que a brasileira normalmente não faz. Sabe? Sabe? Então, realmente... E o que nós vamos ter para a semana que vem? Eu estou super curiosa. Nós vamos começar a falar dessa questão de linha de 3 cartas, vamos começar a falar do bloco de 9. Eu quero começar a introduzir vocês na mesa real, na posição do consulente na mesa real, quando ele sai em cada área onde que é. O caminho é esse agora. 3 cartas, bloco de 9, linha de 5 cartas, começar a introduzir as áreas da mesa real, né, para onde vai, né, cada área dessas. Né, até porque você falou, né, linha de 3, 5, até... Você falou que vai dar linha de 7 também?
Até então, vai ser muito legal, porque quem faz 8x4, né? Praticamente ali é uma leitura inteira. Exatamente. Tá, esse é o próximo passo agora, tá bom? Você já sabe o novo horário? É porque eu tô te perguntando, porque eu preciso sair. Então, semana que vem vamos fazer às 2h30 normal, né? Aham, normal. Semana que vem, no sábado, às 2h30 daí, tá? Então tá. Deixa eu até confirmar minha aula aqui. Minha aula só vai ser dia 26, 28, acho. Não, 26. Então, semana que vem é 19, então semana que vem a gente faz aula 2h30 às 4h30. Tá bom, gente? Aí na, Então outra, tá, jóia. aí na outra seria domingo, né? Na Isso, outra semana, no dia 26, seria domingo. Seria no 27, tá bom? Douglas. Tá bom, então, amores. Beijo, beijo. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem, gente. Beijo, beijo. Boa semana. Tchau. Boa semana. Já vou gravar, vou pôr essa aula que a gente fez até agora, já vou pôr já mando para vocês o link, tá? E daí eu vou gravar essa semana aquelas 2 cartas que ficou, tá? E daí já acrescento e mando para vocês também, tá bom? Combinado. Tá. Obrigada, Douglas. Tchau. Boa semana para vocês. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Domingo aí.